E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo de versões de escrita para hoje a gente conversar um pouquinho sobre um outro material, tá? Um outro livro que eu lancei em 2016, que foi um livro que me é muito especial. Tá? Ele é muito especial não só pelo livro em si, por ter feito um lançamento, não só por ter sido o primeiro livro que eu organizei, mas principalmente porque é um livro baseado num material que ocupou 10 anos da minha vida. Tá? 10 anos quase completos, na verdade, né? Faltaria um tempinho para conseguir finalizar tudo. Mas esse tempo todo de trabalho, na verdade, sempre foi por uma questão de gosto. A gente teve uma época que era pago para isso, teve uma época que a gente não recebia absolutamente nada para fazer, mas principalmente era uma época que me fez colaborar, felizmente, com muitas vidas, de certa forma, né? Fez criar alguns vínculos muito legais, né? Vínculos muito bonitos, né? De relação interpessoal, os quais a gente vê até hoje com determinadas pessoas, né? Acontecendo no seu dia a dia, né? Na sua realidade, que foi a criação, então, da Alma Ópera Rock. Tá? Eu poderia passar alguns vídeos falando sobre a ópera rock, eu pretendo fazer isso futuramente, mas agora eu vou focar especificamente na construção do livro. Tá? Mas se vocês quiserem conhecer um pouquinho do projeto, como ele aconteceu, né, como ele se desenvolveu durante esses anos, vocês podem entrar na página dele. Tá? Tem o site www.almaoperarock.com.br, tem a página no Facebook, né? A gente teve uma página no Instagram também. Eles não estão mais atualizados, tá? Eles já estão paradinhos, né? Mas eles estão vivos, estão lá, né? Ainda aparecendo nas redes para que vocês possam conhecer. Bom, só para contextualizar, tá? A Ópera Rock foi um grupo então de teatro musical criado em 2011, na tentativa, na verdade, de aproximar, né, as pessoas por meio da arte, né, por meio da veiculação de peças que trabalhassem com o teatro, a dança e o canto num primeiro momento, mas principalmente com a ideia de manter os vínculos das pessoas, né, num período pós-escola, pós-colégio. Porque eu tinha uma preocupação muito grande, né, devido às incertezas, né, do universo adolescente, né, do que vai fazer da vida, o que vai, né, trabalhar, mas não saber o certo para onde quer ir, aquela coisa toda. E um tempo a mais dentro do colégio, para além do seu terceiro ano do ensino médio, poderia, quem sabe, fomentar isso. E a gente resolveu, na verdade, dar um trabalho que trabalhasse com a autonomia das pessoas, que elas tivessem voz e participação para a execução das atividades, né? Claro, tudo regrado dentro de determinados limites, né? Porque a gente sabe que quando tudo fica meio solto, a gente não consegue manter o controle. E eu pude provar isso nos últimos anos, né, de trabalho, infelizmente. E, e então, né, a ideia era poder trazer essas pessoas para o âmbito da arte, mas para que elas se encontrassem, né? Elas pudessem olhar para dentro de si e perceber realmente que elas poderiam desenvolver no decorrer dos seus anos de vida. Tá? Enfim, nós fizemos os primeiros 5 anos do trabalho muito no gás, na vontade, no desejo de que as coisas acontecessem, né? Então, a gente lançou até o 5º ano 6 peças teatrais, né? A gente participou de eventos em Porto Alegre, participamos de eventos no interior do estado, eventos de nível nacional e internacional. Tivemos críticas favoráveis, críticas desfavoráveis, tivemos, né, vivências muito importantes, né? O fato de tu viajar para um local desconhecido e ter que, né, ficar convivendo com aquelas pessoas ali que são, em princípio, teus colegas ou teus amigos, mas que, né, nunca estiveram juntos numa condição diferenciada, né, com os sensos de liberdade que a gente dava, com as possibilidades, enfim, né, de, de trabalhar, né, a questão da sua existência com o próximo. Isso foi tudo muito valioso, né? E então, ao final dos primeiros 5 anos, eu resolvi que eu gostaria de registrar em livro, né, esse trabalho. E nós resolvemos, então, né, montar uma obra em que nós colocássemos, né, o que foi o trabalho, que foi a execução disso no decorrer dos anos, que na verdade se tornou, né, a introdução do livro, escrita por mim, e pegar os depoimentos daquelas pessoas que trabalharam pelos adolescentes dentro desse meio tempo, né?
Em cada ano eu tive pelo menos uma pessoa que me apoiou bastante em matéria desses trabalhos, né? Nos anos anteriores foram duas pessoas, né? Desculpa, nos anos, né, finais desses primeiros 5, foram sempre duas pessoas em cada época, né? Cada temporada. E são pessoas que também se doaram muito, né? Se doaram muito pro projeto. Então, o que aconteceu, né? Eu solicitei que cada uma dessas escrevesse, né, sobre um ano de participação da sua vida, né? Então nós temos, né, depoimentos das que nós chamávamos de coreógrafas, né, mas que elas faziam muito mais do que meramente as coreografias, né, elas trabalhavam muito mais com outras questões dentro do trabalho. E cada uma delas escreveu então um texto que abriu a peça que foi então representada naquele ano, né? Então o livro foi composto, na verdade, né, com uma estrutura para especificar esse valor sentimental, esse valor simbólico, mas também para mostrar um pouquinho do que realmente foi desenvolvido pela gurizada nesse meio tempo todo. Nós tivemos ao todo cerca de 100 adolescentes atendidos, né, pelo grupo, que tiveram essa passagem, pelo menos, né, de forma que puderam aprender, puderam, né, vivenciar coisas novas. E as coreógrafas, né, as professoras que foram chamadas, elas sempre tiveram coisas para considerar sobre cada um deles, né? Sempre tiveram elementos muito bem fundamentados em cada temporada. Então, cada uma delas, né, cada uma das participantes escreveu um pouquinho sobre o projeto, sobre como foi o seu desenvolvimento naquele ano, né, alguma cena, alguma situação, né, que lhe chamou a atenção para falar um pouquinho desse crescimento, né, dessa vinda, né, de experiências novas. E após esse depoimento nós colocávamos então, né, nós colocamos a peça que foi representada por aquela, que foi colaborada por aquela pessoa e representada naquele ano. Então nós construímos um texto que era, né, de memória, um texto que buscava os elementos, né, do texto teatral, porque afinal nós trabalhamos um pouquinho disso, né, com cada um desses adolescentes, seja em sala de aula ou mesmo, né, em outros trabalhos dentro do grupo. E o pessoal pôde coparticipar de maneira muito ativa desse processo. Então nós colocamos, né, os nomes das pessoas que participaram, né, todos os elementos que nós tivemos para compor essa peça, né, os locais onde nós apresentamos, enfim, né, para que então ficasse registrado mesmo, né, a essência daquele trabalho naqueles anos. Então, só para a gente pegar um exemplo, né, se nós pegarmos a peça, por exemplo, as Cores da Escuridão, que talvez seja a minha favorita até hoje, né? As Cores da Escuridão foi montada, né, o roteiro, ou a dramaturgia textual, como quiserem chamar, né? Ela foi instituída em grupo, né? Eu lancei uma ideia, enfim, um pensamento que eu tinha, um real desejo, né, de que pudesse ser desenvolvido naquela peça. E eu tive um grupo, né, de adolescentes, então, que se imbuiu da questão da escrita do texto, né? Uma, principalmente, colaborou muito, né, com a fundamentação da história em si, né, com a proposta, né, de ter, né, o guri adolescente, né, que sempre teve uma relação ruim com o pai, perdeu a mãe muito cedo, acabou desenvolvendo esquizofrenia, né, e tudo mais, né, para então chegasse naquele ponto de construção da história. E aí, com várias mãos, os textos foram sendo construídos. E isso, claro, né, sempre lembrado em cada uma das colocações do livro, né, em que cada pessoa teve, então, a sua participação. Então, pessoal, organizar um livro também tem as suas dificuldades, né? A gente tem que esperar os textos das pessoas, tem que adaptar, tem que corrigir, né? Tem que, enfim, fazer várias modificações para que o material chegue próximo, pelo menos, daquilo que a gente espera para a realização de um texto como esse, tá? Mais adiante, em outros vídeos, a gente vai falar sobre outras organizações, sobre outras formas de organizar texto, e vocês vão poder conhecer um pouquinho mais para além dessa questão sentimental, para além dessa questão, né, simbólica, que a Ópera Rock teve para mim e provavelmente para várias dessas pessoas, né, para várias delas, para que então a gente converse um pouquinho mais sobre versões de escrita. Um abraço a todos e até a próxima.